A gente volta para falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Alex, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. O que a gente traz hoje? Vamos falar de mais um capítulo da novela da franquia das operadoras, que teve um capítulo esse final da semana passada, quando, segundo aquele grupo Hackers Anonymous, em decorrência da inércia da Anatel, eles anunciaram que sequestraram, é um tipo novo de golpe que acho que a gente até já comentou sobre ele aqui, que ele surgiu há algum tempo, que ele funciona mais ou menos como um vírus em que o atacante dá um jeito de entrar na máquina da vítima, e quando ele faz isso, ele encripta o disco da máquina. E aí chama sequestro porque a máquina perde completamente o acesso. Se o cara tinha dado qualquer coisa ali dentro, ele perdeu. E ele só devolve quando for pago ou atendido a chantagem, basicamente. E no caso da Anatel, foi sequestrado não só os da Anatel, mas do Ministério Público do Mato Grosso do Sul também. A Anatel nega que tenham sequestrado os computadores dele, mas o Ministério Público confirma. Ou seja, então... É verdade. E eles dizem que só vão liberar os dados dos computadores sequestrados quando houver uma garantia de que eles vão tomar uma providência para que não seja cortado a internet da população quando gastar uma determinada quantidade ou depois que assistir uns 2 ou 3 filmes lá no Netflix. E por falar em Netflix, teve uma outra divergência aí, de novo, na área de comunicação. O Ministério da Comunicação, um secretário das comunicações, semana passada, ele havia dito que era preferível e que se estudava o caso, inclusive, de cortar parte da tributação que incide sobre as operadoras de TV a cabo e aquelas de TV por assinatura, para que elas pudessem concorrer com as empresas que trabalham por streaming, como é o caso do Netflix. E as operadoras reclamam a mesma coisa com relação ao WhatsApp. O secretário tinha dito isso quando foi no final de semana, num congresso, o ministro da Comunicação, que hierarquicamente é superior ao secretário, disse que a regulamentação do Netflix e do WhatsApp é uma questão prioritária e que o governo vai correr atrás disso. Exatamente uma divergência daquilo que ele tinha dito anteriormente. Olhando por esse lado, parece que o governo está muito mais preocupado em barrar de alguma forma o Netflix e o WhatsApp do que tirar a tributação de cima das outras empresas tradicionais. O lobby é grande, né, Alex? E no final da história, vai acabar usando isso como uma certa censura, como acontece em alguns países no mundo. Por sinal, a ONU liberou uma carta no final da semana passada condenando aqueles países que cortam a internet de qualquer forma. Isso acontece muito, inclusive aconteceu, acho, com o Irã, a Sérvia, não lembro se a Sérvia, o Iraque aconteceu, por causa de um exame de ensino médio, tipo o nosso Enem aqui, eles cortaram as redes sociais do país inteiro, dizendo que existia a possibilidade dos alunos colarem. Agora, me responde, que governo é esse que ele não dá conta de impedir que um aluno entre com um smartphone na sala de coisa ou mesmo pôr como bloqueador? Parece um governo que a gente conhece que dentro do presídio um traficante consegue montar seu escritório ali com direito Nossas professoras conseguiam fazer com que a gente não colasse na infância, sem tecnologia nenhuma. Pois O governo não dá conta de proibir que o povo cole. E aí eles usam isso como uma artimanha lá para cortar a internet do pessoal. A ONU condenou isso aí foi assinado por diversos países que não concordam, inclusive pelo Brasil, que assinou, mas ironicamente vive cortando o WhatsApp.
E agora, mais uma vez, semana passada, ele foi lá e aplicou uma multa ao WhatsApp. A multa já tinha sido aplicada, né? Ele simplesmente Resgatou o dinheiro lá do Facebook. foi lá e bloqueou o dinheiro do Facebook. Lembrando que, apesar de o WhatsApp pertencer ao Facebook, ele é uma empresa distinta, tá? É como é o caso de a gente pegar uma empresa, por exemplo, o caso da Oi. A Oi é controlada pelo Banco do Brasil e pela Caixa. Por um problema na Oi, você vai lá e bloqueia os bens da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Isso, legalmente, não faz muito sentido. E segundo, o governo brasileiro ele insiste muito em fazer isso, como as palavras do ministro lá em proteger as empresas de dever por assinatura. Ele diz que elas geram muito emprego no Brasil e por isso tem que ser protegidas, como se as outras não gerassem, tá? E você pega uma empresa como o Facebook. O Facebook teve um país aí, eu não lembro, me recordo qual, algum tempo atrás, que por implicância do governo, normalmente ele vai e monta um escritório dentro do país, local, como existe no Brasil, em São Paulo, para tratar com anunciantes de grande porte, por exemplo. E aí vamos imaginar que uma determinada marca, uma multinacional, ela quer anunciar lá dentro da rede social. Ela faz um plano lá com a rede e ela paga um valor mensal, da mesma forma que se paga para a TV. E a propaganda dela é veiculada lá. Esses escritórios regionais, eles servem para isso. Teve um dos países aí que, por insistência dessa história de você tem que liberar os dados para mim de um usuário tal, ou o que fulano tal andou conversando, simplesmente ela anunciou que ela preferia fechar o escritório dela dentro do país a ter que liberar esse tipo de coisa. Porque fere o próprio acordo de confidencialidade que ela entrega para o usuário quando ele entra. Quando você, apesar que as pessoas não leem, quando você entra para um serviço de rede desse, normalmente tem um contrato onde você só passa direto e clica lá em aceito. Nesse aceito, esse contrato, ele tem dizendo, por exemplo, que ele se compromete que as informações que você colocar ali não vão ser vazadas de forma alguma. Tem gente que não cumpre, mas por questão de seriedade, eles cumprem. E nesses casos, para não ferir esse tipo de coisa, que é uma promessa que eles mesmos já fizeram, eles preferem fechar o escritório lá dentro. Para o governo local, como por exemplo o nosso, se o Facebook resolver fechar, só tem problema. Porque hoje ele contrata funcionário, então ele gera emprego, ele paga imposto. Se ele sair daqui, ele não vai parar de funcionar. O Facebook não vai sair do ar porque ele brigou com o governo brasileiro. Esquece, ele vai continuar no ar do mesmo jeito. Por questão até lógica e para não ficar feio para os outros países, o Brasil não vai cortar o acesso ao Facebook, eu imagino. Apesar que a coisa tem andado de um jeito aqui que eu já não duvido de mais nada. E o anunciante que paga para o Facebook hoje, ele vai continuar pagando com cartão internacional lá fora. A diferença é que a gente para de recolher qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de emprego gerado, cessa em decorrência disso. É muito interessante porque realmente existe uma necessidade de que se colabore com a justiça nos meios de comunicação. Isso aí ninguém discute, né? Alex, por conta desse contrato que a gente aceita quando entra numa rede social, e aí a justiça vai lá e obriga a empresa a fornecer nossos dados. Eu, como usuário que tenho meu dado fornecido para a justiça, posso, de alguma forma, processar essa empresa também? Porque lá no contrato diz que ela não era para fornecer os dados, né? Era, mas no geral ela coloca no contrato, já deixa bem especificado que por força de algum motivo externo ou força maior, ele automaticamente se exime de coisa. Até porque não é responsabilidade dele. Agora, no caso dele sair do país, apesar que a chance, até hoje, os casos de um serviço desse ceder à pressão de algum governo é raríssimo. Nota-se o caso nos Estados Unidos, que talvez seja o país mais emblemático nisso aí, mesmo o serviço sendo de lá, a Apple bateu o pé que ela não iria fornecer os dados de um determinado usuário lá, acho que era de um traficante, e simplesmente não forneceu. Só porque o governo americano ele tem recursos e emprega uma quantidade de dinheiro muito grande em pesquisa, e ele conseguiu quebrar o negócio antes mesmo do trâmite legal. E olha que a justiça lá, ela anda 10 vezes mais rápido do que aqui. Mas é muito pouco provável de acontecer de uma informação dessa que está lá vazar. Isso nós temos casos desde a época do Orkut, de casos graves, de gente que vendia droga numa rede social,
casos de perfis que eram de pedofilia, por exemplo, e mesmo assim eles não saíam, continuavam lá. Existe um certo problema ético aí em cima que tem tipo de crime que realmente não dá para ser conivente. Agora, no caso da criminalidade em si, quase sempre a comunicação ela parte dentro de um presídio. Se o governo tivesse um pouco de interesse ou recurso, com certeza ele conseguiria bloquear isso lá dentro. Se o cara que está preso ele não tem acesso a um WhatsApp, por exemplo, o que não devia ter, estava resolvido o problema, não precisava grampear ninguém, muito menos parar a internet no país inteiro. E o cara ia ficar quieto lá, né? Ele não ia conseguir ter o raio de ação que ele tem hoje em dia. Hoje ele está mandando lá dentro como se lá fosse um escritório dele mesmo. Ele faz mais conferências online do que muito executivo. Executivo bom, né? Executivo que gera emprego no Brasil. Lá dentro, basicamente, ele ficou livre só ele não tem acesso ao jatinho particular, né? Para ele fazer as reuniões dele fora do continente. Eu imagino que até secretário ele deve ter. Infelizmente. Agora, algumas novidades. Vamos falar a respeito da parte de segurança. Quando a gente fala desse sequestro que teve das informações lá dos computadores da Anatel, é um crime que tem acontecido com frequência. Semana passada, houve um tipo de golpe em específico que foi aplicado ao Facebook e, com isso, foi sequestrado uma quantidade enorme de contas no mundo da rede social e, ironicamente, 37% de todos os sequestros foi feito no Brasil. Existem alguns tipos de golpe eletrônico que ele basicamente nem se aproveita de nenhum recurso tecnológico, ele basicamente se aproveita da ingenuidade do usuário. E no Brasil, em específico, o cidadão ele é muito pouco informado. Então, ele é muito leigo assim na coisa e aí tem coisa que ele acaba caindo de bobeira mesmo, de vacilo. Vou tentar passar um pouco hoje e na semana que vem a gente passa um pouco sobre a parte de arquivo, o que abrir e o que não abrir. O que gera maior confusão os dois crimes que são mais comuns, o cara abrir um e-mail que ele não deveria ter aberto e clicar em link que ele não deveria ter clicado. O golpe utilizado para o caso do Facebook é um golpe famoso que chama de phishing. Phishing vem de pescar, é pescaria em inglês. E o que ela se consiste basicamente? Ele já fez vítima em serviços bancários, em redes sociais, em e-mails. É normal acontecer e por mais absurdo que pareça, quem escute falando pensa, não, eu nunca vou cair nisso. Cai uma quantidade enorme de gente. O que consiste o golpe? O golpe consiste em enviado para você uma mensagem, ela seja por uma rede social, ou ela seja por e-mail, ou mesmo uma mensagem no seu celular, que se pareça muito com o serviço original. E aí, o atacante, ele vai lá e cria um site igual ao original, a cara igual. No caso do Facebook, ele vai criar igualzinho o Facebook, a mesma telinha, lugar para você fazer login ali, usuário e senha, idêntica. No caso do serviço bancário, ele vai lá e replica uma página de um banco. Você entrou no site, é igual, só o endereço que é outro. E aí o que ele faz? Ele envia para você, formatado, bonitinho, uma imagem daquilo ali, falando que você, sei lá, sua senha deu um problema assim, ou que você está com um problema de determinada natureza, ou a isca mais perfeita, você ganhou alguma coisa. Por incrível que pareça, as pessoas têm uma necessidade de ganhar, que se você mandar uma mensagem no celular, eu já vi gente cair. SMS, coisa simples. Manda uma mensagem para a pessoa dizendo que você ganhou, sei lá, um jatinho de 10 milhões de dólares. Para você resgatar, você precisa colocar R$50 de crédito no número tal. Paf, manda. Você manda isso para 10 pessoas, com certeza você vai pegar umas 3. Por mais absurdo que pareça, você vai pegar umas 3. Imagina isso no caso de uma mensagem, sim, mal feita, grosseira. O golpista lida com a ganância, não é? E quase sempre é nego dentro de presídio fazendo isso. Ele está com um chip pré-pago, ele precisa do crédito,
que ele faz? Ele joga esse tipo de isca e muita gente morde. Ou é isso, ou é ligar e falar, ó, sequestrei seu filho. Às vezes acontece, os caras nem filho têm. É, Entendeu? depois que... Vai descobrir. Mas como a maioria tem, então você lança a isca. Uma O cara hora fala, pega. tem certeza que é meu filho? Não é meu sobrinho, não? O cara Ah, é. é mesmo, é seu sobrinho. Aí dá o Entendeu? golpe. Aí, quando o cara te envia, vamos imaginar no caso de um Facebook, por exemplo, ele te envia uma mensagem, você abre seu e-mail ali, ou dentro de uma rede social, parece que veio do Facebook mesmo, organizado, bem feito, a arte bem feita, dizendo alguma coisa tipo, tentar invadir sua conta, por exemplo, tentativa de login sucessivo, você precisa alterar sua senha imediatamente. Aí te dá um link para você clicar. Você inocentemente vai lá e paf, clica. Ele abre a página do Facebook e você vai lá colocar a senha. Seu usuário e sua senha. E você coloca seu usuário e sua senha e dá um ok. Ou ele te dá uma mensagem falando que alterou e não alterou, ele só pegou a sua senha antiga. Ou então ele cai, como acontece nos bancos. Tá? E aí, automaticamente o cara pega esses dados que você montou e salva numa base para ele vender depois, ou para ele divulgar na internet, ou ele pegar sua conta e fazer o que ele quiser. Isso acontece diariamente. Como que você percebe esse tipo de golpe? Todo serviço de internet, seja um navegador ou seja um cliente de e-mail quando você utilize, ele tem na barra inferior dele, conhecida como barra de status, ele mostra o link original. A internet, o termo navegar na internet, ele parte de um pressuposto que são ligações, que é chamada de link. Quando você passa o mouse em cima, ele faz aquela luvinha tradicional, a seta do mouse vira luvinha. Isso ela foi criada assim, e de um link ele manda para outro, que manda para o outro, que manda para o outro. Daí o termo de navegar. Quando você passa o mouse em cima de um link, o que você está enxergando ali, por exemplo, clique aqui para alterar sua senha. Isso aqui é apenas um rótulo, não quer dizer que este seja o endereço. Como você pode passar o mouse e está escrito assim, www.receita.fazenda.gov.br. Não quer dizer que este seja o endereço. Quando você passa o seu mouse lá em cima, a barra de status lá embaixo, seja do navegador, seja do cliente de e-mail, ele mostra o endereço verdadeiro que está por trás. Quando o cara cria a página, ele simplesmente vai lá e diz no seu código, olha, faz um link para mim para o endereço trapaceiro.com.br e coloca o rótulo, sei lá, brasil.gov.br. Aí o que você vai ver é o rótulo que ele colocou e o link é outro. Tá? Quando você passa o mouse ali em cima, quando você recebe um e-mail desse, sempre que você receber um e-mail de promoção meio suspeita, fica esperto. Senha que expirou, problema que você teve com o banco, sempre fica esperto. A primeira medida a você fazer é olhar o link. Passa o link antes de clicar. Olha lá para onde ele está indo. Se aqui fala uma coisa e ali fala outra, não tem por que clicar. De cara, você já descarta que foi um golpe. A gente recebe uns também que ele está travestido em um arquivo de PDF, por exemplo, como se fosse um formulário, algum recibo, alguma coisa que você teria que abrir, né? Nesse caso, a gente fala nele quinta-feira, porque o pessoal tem que aprender a identificar o que é um anexo. E para isso você precisa identificar a estrutura de arquivo que o Windows utiliza e o que é uma extensão. Porque por padrão, a hora que você bate o olho no determinado tipo de arquivo ali, se você tem algum conhecimento prévio, você já descarta. Não, isso aqui com toda certeza é um vírus. Tá? Se você não tem uma certa noção, você acaba descartando coisa que não devia ou até clicando em coisa que não devia. A gente fala disso na quinta-feira, porque o assunto é um pouco extenso. Uhum. No caso de um link em específico, ele pode vir tanto assim ou pode vir uma imagem. Às vezes tem só uma imagem, tipo o logotipo de uma coisa, que você passa o mouse, vai virar a luvinha também, embaixo aparece o endereço. Agora imagina, se você recebe um e-mail, por exemplo, do Itaú, falando para você que você está com um problema lá com a sua senha, tentaram invadir sua conta. Clica aqui para solucionar o problema. Você passa o mouse ali em cima e o endereço que aparece lá está uma sigla, .co, não sei o que, UK, lá do outro lado do planeta. O Itaú só tem aqui. Então, se você viu, o e-mail que você recebeu é de uma coisa, o endereço está indo para uma coisa que não tem nada a ver, ou então ele começa com o nome, mas termina com outro,
Lembra da estrutura básica do DNS. O endereço da coisa, um .com.br, um .com, existem provedores no mundo que controlam esse .com e .br, e o primeiro nome é o nome da instituição. Eu posso ter, por exemplo, ir lá e registrar uma tretas.com.br, e abaixo dele eu colocar o que eu quiser. Vamos imaginar que eu vou te mandar um link escrito facebook.tretas.com.br. O link é do Facebook? Não. É do tretas.com.br, só que eu criei lá um subdomínio chamado de Facebook. O mesmo acontece muito com banco, empresa de telefonia, rede social, e-mail. Acontece muito esse tipo de coisa. O cara cria um subdomínio. Quando você passar o mouse, que você vê o endereço, o final do endereço não tem nada a ver com o que você está querendo. Então, é um golpe. E mesmo que você passe o mouse e pareça ser muito legítimo, é mais interessante você abrir o seu navegador e ir lá e digitar www.facebook.com. E lá, já que você tem que alterar a senha, entra por lá. Vai direto lá. Não confia no link. Ou então, o site do próprio banco. Alex, e tradicionalmente, quando é legítimo, quando eu passo o mouse lá, o que vai aparecer embaixo tem correlação? O final tem correlação com aquilo que está em cima, geralmente? Não, sempre tem que ter. Sempre tem, né? Se não tiver, é alguma coisa errada. Sempre ele vai terminar com o nome da empresa. Se for Facebook, por exemplo, lá ele pode ter qualquer coisa no começo, mas o final vai estar .facebook.com. Tá? Ou .fb.com, que também o Facebook comprou o domínio. E ninguém tem esse domínio além da empresa Facebook, esses dois domínios, é dela, ninguém usa. E por sinal, é super complicado você tomar um domínio de uma outra empresa. Tá? Isso envolve dinheiro demais para ser feito. O mesmo vai acontecer com hotmail.com, outlook.com, gmail.com, google.com, facebook.com, itaú.com, bradesco.com, bancodobrasil.com, vai acontecer com tudo. Todos eles têm o final desse jeito. Se for diferente, não clica, é golpe. Tá? Como a Dilma gosta de falar, né? Isso é golpe. Então, é a principal coisa que a pessoa tem que ficar esperto. Esse golpe, por mais absurdo que ele seja, cai muito. Há cerca de 5 anos atrás, virou febre um negócio em que todo mundo achava que não caía. E tinha uma margem de retorno de quase 50%. Era ele formatar um e-mail qualquer e enviar para uma lista de e-mail, dessas que você deve achar na internet para vender aí, ó, que chama de e-mail marketing. Você vai lá, tem, por exemplo, 1 milhão de e-mails. Tem um serviço que até cobra para desmandar o e-mail para você. Aí, você, por exemplo, eu tenho uma arte, eu formatei, abri o meu Word ali, fiz um e-mail bonitinho. Fui lá e salvei ele como página da web. Salvar como página da web. Nesse momento, eu pego esse arquivo e vou lá mandar ele por e-mail. Existem serviços que eu vou lá e pago, por exemplo, sei lá, R$50, R$100 para mandar para 1 milhão de pessoas, avulsos pelo Brasil. Aí eu vou lá e gero uma desse tipo, por exemplo, que você ganhou alguma coisa. Ou você, cliente Itaú. O Itaú, acho que é o banco privado com o maior número de clientes no Brasil, né? Você é o cliente número 1 milhão e 1, você vai receber não sei o quê, E manda. Se ele pegou e mandou para 1 milhão de pessoas, desses, os 400 mil pelo menos é cliente. Aí o que o cara pensa? É aquela técnica chamada de leitura fria. Eu recebi um e-mail, eu sou cliente desse banco, recebi um e-mail, então é para mim. Entendeu? Mandou, foi para mim mesmo, então é legítimo. Aí a primeira coisa, por instinto, o cara, paf. O negócio tinha uma margem de retorno, melhorou, hoje já não tem tanto, mas ainda tem. Existe muita gente, o caso dos anexos, que é mais grave, é notório. Mandou, puf. Essa técnica de sequestrar a máquina agora, que por sinal ela está na moda, se você tem informação, a gente até chegou a falar do novo vírus semana passada, que além dele sequestrar a máquina, ele instalar alguma coisa na sua máquina e lá ele encripta seu disco, ele faz uma cópia antes. Então, ele te dá um prazo para pagar. Se você não pagar para ter seus dados de volta, ele vai pegar seus dados e divulgar na internet. Normalmente as pessoas têm senhas na máquina, algumas pessoas têm até fotos que são comprometedoras. Conversas. E o medo faz o cara pagar, e paga correndo. Tá? Então, fique esperto com isso. Quinta-feira a gente fala sobre a parte de anexo. Vamos discutir como funciona a estrutura, para que serve aquela extensão, como você identifica aquela extensão. Dá para esconder hoje vírus até em uma imagem de texto. Você recebe uma imagem
gráfica. Você recebe, parece ser uma imagem, você abre, não acontece nada, tá? Na sua imaginação, não aconteceu nada, só que aconteceu. Nesse momento ele se instalou. Existem algumas técnicas hoje que são muito fáceis de burlar um antivírus, a gente até discute sobre elas, que ela envolve criptografia. Dá para instalar uma coisa na máquina do cidadão e lá ele consegue roubar a senha, ele consegue instalar alguma coisa, encriptar seu disco, pegar seus dados, enviar para a rede. Isso é possível fazer. Só uma última notícia, a Microsoft, com a atualização do Windows 10, ela agora não aparece mais numa janelinha pequenininha ali do lado, tá? Atualize para o Windows 10. Agora ela vai aparecer a tela toda, a tela azul, com a opção para você atualize. Ainda está a data lá, dia 29 de julho, a promoção se encerra. Atualizar agora, só porque ela, por causa das encrencas que ela teve, ela colocou uma opção no lado esquerdo inferior, onde ela coloca lá assim, recusar essa oferta permanentemente. Se a pessoa clicar, ela não vai mais te amolar, tá? Mas um momento vai ter que ir lá e comprar depois, na frente. Vai ter que chegar um momento que vai ter que comprar a atualização. Apesar que até hoje tem gente que usa um Windows XP, por exemplo. Só que ele não tem suporte para muita coisa. Tem muito software que não roda nele. Se você depende de um Java, por exemplo, não vai funcionar nele. Você usa para um serviço de acesso a banco, é suicídio usar. Mesmo aquele que conseguir acessar, mas daqui a uns dias ele passa a nem funcionar mais. Então, é sempre interessante você manter sua máquina atualizada. É igual da revisão no carro. Não dá para você apenas rodar, que uma hora você vai ter uma consequência. Justamente. Ok, então, Alex. Obrigado pela participação. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira. E com isso a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando a você que às 17 horas tem muito mais informação no Jornal dos 5, na apresentação do Lucivan Machado. Eu volto amanhã, a partir das 8. Um grande abraço. Até a próxima.